Olá vocês, aqui é o pastor Antônio Carlos Neri, membro da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, pastor presidente Oséias Vieira de Andrade. Estamos aqui numa meditação para a escola dominical. Então, continuamos ainda no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos e agora vamos meditar na conclusão do capítulo 9, versículos 30 ao 33. Vamos ao texto. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, assim como diz a profecia, e está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que todos que creem, independente de judeus ou gentios, aqueles que eram considerados pagãos, povos de outros povos, indivíduos de outros povos que creram em Jesus Cristo, creram na misericórdia de Deus e aceitaram a graça salvadora em Cristo Jesus, alcançaram o perdão, a misericórdia e a salvação de Deus. E os judeus, que se limitavam à lei e, pior, manipulavam essa lei ao bel prazer, não alcançaram, tropeçaram na verdade que era Jesus Cristo, e daí não conseguiram essa justificação, essa justiça, essa declaração de justificados como aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então, ainda contando com a análise hermenêutica depois das exegeses do Novo Testamento do professor Mazzarolo, nesse livro aqui que eu já mostrei para os irmãos, Análise Exegética de Romanos, do professor Mazzarolo, eu separei aqui 4 itens para concluir esse capítulo 9. Primeiro, a justiça que os judeus esperavam. Por que eles não alcançaram? Porque eles tropeçaram. Porque eles tropeçaram na verdade, na palavra verdadeira, corporificada, encarnada em Jesus de Nazaré. Primeiro porque em muitos confrontos Jesus Cristo estava mostrando o legalismo, a hipocrisia dos judeus e, por conseguinte, o não cumprimento da própria lei que eles diziam seguir, a lei de Moisés, a lei de Deus. Então, nesse dualismo, nesse ponto e contraponto da justiça dos judeus, de tentar buscar na lei que eles tinham maquiado, manipulado, em contrapartida ou em confronto com a justiça de Cristo, com a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, aqueles que creram pela fé em Jesus Cristo, na misericórdia de Deus, na graça que vem de Jesus Cristo, então foram declarados justos, encontraram essa justiça. E o que significa essa justiça? Significa o retorno à presença de Deus, estar na presença de Deus para a eternidade. Todo indivíduo, então, que olha para Jesus Cristo, que hoje recebe a mensagem de Jesus Cristo, que se arrepende, reconhece como pecador, dependente de Deus, confessa os seus pecados, acredita, crê na graça, nos méritos de Jesus Cristo, então alcança a salvação, a eternidade na presença de Deus. Segundo, Jesus Cristo lança a mão de uma expressão, e o apóstolo Paulo recupera essa expressão, dizendo: ai de vós. A expressão ai de vós, comparados, por exemplo, com Sodoma e Gomorra, ou seja, a justiça, a mão de Deus, a ira de Deus, o julgamento final para todo indivíduo, principalmente aqueles que manipulam a religião, que manipulam a palavra de Deus, que destoam, distorcem
que formam uma maquiagem, mas que no fundo querem levar vantagem, essa manipulação da lei, da palavra de Deus, das profecias, daquilo que Deus deixou para que os seus representantes na terra pregassem, que é a salvação em Cristo Jesus, no mérito de Cristo Jesus, nos méritos da graça de Cristo Jesus, sem mérito humano, sem benefício humano, simplesmente porque estamos aqui numa missão para que todos os seres humanos, todo mundo alcance essa palavra, essa mensagem, o amor de Deus através da pregação. Não manipular a lei como os judeus estavam fazendo, como os sacerdotes e escribas estavam fazendo nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos. Não manipular a graça de Cristo hoje, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus hoje, para que não nos tornemos também pedra de tropeço no sentido negativo, ou seja, impedindo o ser humano de chegar à presença de Deus. Jesus Cristo foi pedra de tropeço porque a sua verdade confrontava diretamente com a hipocrisia, com o legalismo, com a manipulação da lei de Deus pelos religiosos da época. Os apóstolos também na mesma direção. E por isso o apóstolo Paulo resgata a profecia de Isaías capítulo 11, de 1 a 5. Jesus Cristo, no evangelista Mateus, recorre a essa profecia também. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 6, também dizendo que a pedra angular seria a pedra de tropeço para os judeus, para a lei ou legalismo, melhor dizendo, que eles estavam ali querendo implementar, afastando, na verdade, o povo de Deus, como o exemplo da mulher samaritana, que não podia adorar em Jerusalém, e pergunta a Jesus onde ela poderia adorar, e Jesus Cristo fala no seu coração, na sua alma, na sua vida, porque importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Não sejamos então uma pedra de tropeço que dificulte ou que impeça o indivíduo de chegar até Deus. Pelo contrário, sejamos sim uma pedra que faça com a palavra da verdade, com a palavra de Deus, que é verdade em Cristo Jesus, que todos os manipuladores e religiosos que estão somente querendo levar vantagem, eles tropecem. E a mesma profecia diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que aí sim levaria toda a humanidade à presença de Deus, a estar com Deus na eternidade. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que os judeus não receberam essa pedra angular, não acreditaram, mas a todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nessa conclusão do capítulo 9, aprendemos aí que a justiça de Cristo, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus é que prevalece. Sem manipulação de qualquer pregação que amedronte, que afaste, que dificulte o indivíduo de chegar até Deus. A misericórdia de Deus é nos méritos de Cristo Jesus e nenhum mérito humano, ou seja, nenhum ser humano pode levar vantagem porque prega essa palavra do amor de Deus para a salvação da humanidade. Porque nós temos as nossas próprias pedras, nós temos as nossas manipulações, nós temos o nosso próprio legalismo, então temos que realmente fazer tudo isso em confronto com Cristo, fazer isso tropeçar, isso deixar de existir, e que a palavra pregada por todos nós seja do amor de Deus para a salvação da humanidade em Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo. Essa é a justificação, essa é a justiça de Deus, onde a misericórdia e o amor de Deus prevalece. Daí todos são justificados pela graça
de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.